Estamos ao vivo, muito bom dia! Bom dia, mulheres virtuosas! Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegre-se nele, queridos, alegre-se nele. O vídeo de hoje está incrível, a promessa de hoje está incrível e eu já quero que você comece se alegrando. É mais uma madrugada que o Espírito Santo vai falar com você, vai falar comigo. Já falou comigo, na verdade, amém? Já começa a se ajeitar aí nessa tua cama, sabe por quê? Hoje você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Continuamos na série de Daniel e eu acho que uma das pessoas que mais ouviu, não só a voz de Deus, mas teve experiências mesmo com o anjo do Senhor, foi Daniel. Então, se temos que aprender alguma coisa com Daniel, é a sabedoria, o temor para ouvir a voz de Deus. E você sabe, queridos, deixa eu já começar declarando na sua vida, numa promessa do dia de hoje. Amém? Deixa eu já começar declarando que aqueles que ouvem a voz de Deus desagradam pessoas. Eu acho que você não entendeu. Digita aí nos comentários para ouvir a voz de Deus. Eu preciso, muitas das vezes, desagradar as pessoas. Queridos, nós passamos uma vida inteira querendo agradar as pessoas, querendo tomar decisões para não afetar as outras pessoas. Ou seja, passamos uma vida inteira e não é isso que Deus quer para você. Passamos uma vida inteira, queridos, se a gente não estiver, pautado na palavra, uma vida inteira de agradar os outros. E uma coisa é amar ao próximo. Outra coisa é você se negar por conta da opinião alheia. Então, há uma linha muito fina quanto a isso e eu quero hoje te ensinar nessa aula magna que Deus quer que você tenha coragem para ouvir a voz dele que queima no seu coração. Amém? E você sabe, geralmente, a voz que queima no nosso coração, que é a vontade de Deus, é muitas das vezes aquela que a gente mais tem medo. É muitas das vezes aquela que a gente mais quer abandonar. Você sabe? E é por isso que eu defendo aqui a prática do secreto. Porque quando temos secreto com o Senhor, queridos, a voz dele é inconfundível. Amém? Mas antes da gente começar no conteúdo mesmo, antes da gente começar com a sua identidade em grande estilo, não é? Aqui com o nosso chazinho super quente, até o chazinho tem leão, patrocina a gente. Deixa eu lembrar quem é você e vamos de aviãozinho. Eu tô aqui no Instagram ao vivo, tô no canal ao vivo, mas vamos de aviãozinho, você que tá entrando na live, você que achou o assunto interessante, você que quer aprender igual Daniel, junto com esse livro, essa série de Daniel, a ouvir a voz de Deus, manda o aviãozinho aí, queridos. Manda o aviãozinho, convida mais pessoas. Eu vi que algumas pessoas entraram, desci. Tiago, amém. Amém, muitas pessoas entrando, mas vamos compartilhar. Eu vou fazer aqui, porque nós somos abundantes, não queremos o conhecimento só pra gente da palavra. Vou fazer para 7 pessoas. Envia também para 7 pessoas aí da sua rede. Vamos de aviãozinho, porque quanto mais pessoas entenderem como ouvir a voz de Deus, melhor. Quanto mais pessoas souberem que Deus quer sim te dar a clareza do propósito que ele tem para sua vida, melhor, queridos, melhor. Amém? Mais pessoas entrando. Gente, é isso, tá? É isso. Devocional na madrugada é isso. Devocional na madrugada é já acordar alegre. Sabe por quê? Porque a gente sabe, nós sabemos que o Espírito Santo já falou conosco e a gente já quer compartilhar com vocês a porção que nós temos. Estamos lá no livro de Daniel, capítulo 3. Enquanto você vai pegando sua Bíblia, se ajeitando aí no seu sofá, nessa sua cama, pegando a sua Bíblia, eu quero te lembrar quem é você. Eu quero te lembrar, queridos, que você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é as pessoas, não é quem as pessoas taxam você. Você não é o que dizem de você.
Você é o que a Bíblia diz de você. E a Bíblia diz que você é forte e corajosa. A Bíblia diz que você é amada. A Bíblia diz que você é perdoada. A Bíblia diz que você é a imagem e semelhança de um Deus poderoso. A Bíblia chama você de filha, filha amada. Então, querida, pegue essa tua identidade hoje. Pega essa tua identidade e come com farinha mesmo, sabe por quê? Porque você vai precisar dela. Porque o primeiro passo, o primeiro segredo para você ouvir a voz de Deus é a coragem. Você vai precisar de coragem para ouvir a voz de Deus. E a coragem de desagradar. É isso mesmo, queridos. Para que você tenha coragem de desagradar, eu quero que você anote aí no teu planner, pega a tua canetinha, eu já tô com o meu planner aqui todo, sabe, todo preenchido, pega a tua canetinha, pega teu planner, amém? Estamos aqui, ó, com o nosso planner maravilhoso aqui da nossa loja virtuosa, mas ó, pega teu planner, tua caneta, anota as palavras que o Senhor vai falar com você, e olha que interessante, você precisa, queridos, não desfocar do seu propósito. Daniel, queridos, não tirou o foco do propósito dele. Daniel tinha um propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Ele tinha um propósito, apesar de estar na condição de escravo, ele tinha um propósito, queridos, de permanecer fiel com a sua fé, com a sua intimidade com Deus, de renunciar, se preciso fosse, a sua carne, os manjares. E é por isso, queridos, que cada desafio que Daniel, ele passava, porque você vai ver que não vai parar por aí não. No capítulo 3, depois que ele consegue glorificar o nome de Deus, ele consegue fazer o rei Nabucodonosor glorificar o nome de Deus com a sabedoria que o Senhor deu, revelando o sonho para Daniel. Depois que isso acontece outro problema, que agora já é o problema, o desafio da estátua. Já é o desafio de se dobrar e adorar um Deus estranho. É isso mesmo, querido. Você vai ver na sua Bíblia, no capítulo 3, a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. A famosa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas hoje, queridos, eu quero trazer um contexto para você. Hoje eu quero trazer um cenário, nós não vamos entrar hoje na história mesmo da fornalha, mas eu quero trazer um contexto para você dentro desse capítulo 3 do livro de Daniel. Eu quero trazer o contexto da coragem de ouvir a voz de Deus. Anote aí, primeiro insight dessa live. Eu preciso ter coragem para ouvir a voz de Deus, porque na maioria das vezes a voz de Deus vai desagradar as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa interessante. As pessoas, elas têm certeza da voz de Deus para a sua vida. Mas nem sempre, escuta isso, nem sempre o que as pessoas falam ao seu respeito, que é para você, é o que Deus quer para você. Então você tem que ter muito cuidado, queridos. Porque estamos cercados de pessoas que têm certeza do que Deus quer para mim e para você. Mas quando você dobra seus joelhos, quando você tem uma vida de secreto, se aquilo que arde no seu coração, o Senhor ainda manda você continuar, queridos, continue, tenha coragem de desagradar pessoas. E é por isso que eu bato muito nessa tecla. Eu bato muito nessa tecla porque hoje várias pessoas, várias mentoradas minhas e várias pessoas que passaram pela minha vida, elas deixaram de viver o plano de Deus. Porque alguma pessoa chegou para ela e disse, não é isso que Deus tem para você. E alguma pessoa influente, alguma pessoa que até conhece a palavra de Deus, ou não sei, alguma mãe, algum pai, algum líder espiritual, chegou para a pessoa e disse, não é isso não. O que Deus tem para você é isso e isso. Queridos, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono do seu destino. Aprenda a primeira regra, não tirar o foco do propósito e ter uma vida de secreto. Quer ouvir a voz do Senhor, você precisa ter uma vida de secreto. Queridos,
você precisa ter uma vida de secreto. Quando você tem uma vida de secreto, e quando eu falo secreto não é aqui tá na live pregando para vocês, dando aula para vocês, mas é você fechar a porta do seu quarto. A Bíblia diz assim, ó, aquele que quiser orar a mim, fecha a porta do seu quarto em secreto e lá eu apresento as tuas razões e lá eu justificarei. Então, queridos, você precisa ter uma vida de oração. Ah, Stephanie, eu quero tanto ouvir a voz de Deus, eu quero tanto ouvir a voz de Deus, mas eu não me santifico, eu não paro para orar, eu não tenho um momento de quarto, de intimidade. Queridos, não vai conseguir. Não vai conseguir. Anote no teu planner aí, ó, para mim não tirar o foco do meu propósito, porque as distrações são muitas. Eu preciso ter uma vida de secreto, porque é lá no secreto que o Senhor, sabe, quando ninguém te vê, quando ninguém tá te aconselhando, quando só tem você e Deus, é lá que Ele vai te direcionar. Ah, Stephanie, como que Deus fala com a gente? Queridos, tem várias formas de Deus falar com a gente. A primeira é pela palavra, quando Deus fala a palavra. E a segunda também, que tem a ver com a palavra, é quando Ele manda você fazer algo. Às vezes Ele até mostrou na palavra e que queima seu coração. Deixa eu dar um exemplo da minha vida. A voz de Deus, queridos, ela vai fazer algo. E quando ela quer que você, ela vai te pedir algo. E quando ela vai te pedir algo, muitas das vezes, se tem a ver com o seu propósito, você vai tentar desistir disso e você não vai conseguir. Você quer saber se é de Deus o seu propósito, se é de Deus tudo isso que está acontecendo na sua vida? Você tenta desistir e você até desiste, mas aquilo não te larga, aquilo não te solta. Mas aquela palavra, ela continua queimando no seu coração, sabe? Então, eu posso dar o exemplo da minha vida. Aqui no canal, A Promessa do Dia, Deus me deu uma incumbência. Ele queima no meu coração, no meu secreto, para falar da mulher virtuosa. Ele queima no meu coração, queridos. E eu posso dizer para você que várias vezes eu já desisti desse tema, já desisti de falar de relacionamentos, já desisti de me aprofundar nisso, mas quando eu estou no meu secreto, o Senhor queima isso no meu coração. E aí eu já sei que é a voz de Deus por conta disso. Mas, olha que interessante, eu também sei que é a voz de Deus, porque várias vezes a gente acaba entrando em contradição com outras pessoas. Várias vezes outras pessoas já chegaram para mim e falaram: Stephanie, por que você não só prega? Por que você não só fala de Deus? Queridos, e eu me vi no secreto falando a mesma coisa com Deus. E Deus me disse a mesma coisa. Ele disse: acaso não te mandei eu? Pregar de relacionamentos é pregar de mim. Pregar a minha palavra é pregar de mim. O que importa é que o evangelho seja pregado. O que importa é que os relacionamentos sejam curados. Sabe, queridos? E o Senhor ministra assim no meu coração. Eu tô te dando o meu exemplo. Então, se você tem uma mensagem que no secreto o Senhor Jesus queima, mas não é ninguém te aconselhando, é o Senhor, não é a opinião alheia, não é a opinião pessoal de alguém. A opinião pessoal de alguém você ouve e deixa lá no lugar que você ouviu, porque é uma opinião, queridos. E a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Mas deixa eu te falar, nada supera, nada substitui a voz de Deus no secreto. Será que você está entendendo? Será que você está entendendo, queridos, que nada substitui a voz do Espírito Santo dizendo: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai para os relacionamentos destruídos, ide e pregai para as mulheres que já deixaram de ter honra na sua casa porque não sabe os princípios da mulher virtuosa, ide e pregai o meu nome. Queridos, durante muitos anos da minha vida, eu falei: gente, pregar mulher virtuosa é chamar a glória para mim, é chamar a glória para si. E não é, queridos. Quando o Senhor te dá uma mensagem, Ele não dá para você, Ele dá para uma multidão. E eu tô te dando o meu exemplo porque eu passei por isso, tive esse conflito. E muitas das vezes você tem um conflito aí também. Às vezes você fala: Stephanie, eu não sei o que eu faço. Estou com um conflito interno, minha mãe fala isso, meu pai fala isso, meu líder fala aquilo. Queridos, vá para o secreto. Esse é o primeiro segredo. Confie no que Deus te diz.
quando você fecha a porta do seu quarto e dobra seu joelho e abre a sua Bíblia. Se ele fala para você, ide e pregai essa mensagem, pregue. Pregue, queridos, faça. Se o seu caso não é pregar, é outra coisa, faça o que a palavra de Deus vai te mandar. Mas sem secreto, é quase impossível ouvir a voz de Deus. Sem vida de oração, é quase impossível da gente ouvir, porque tem muitos barulhos à nossa volta. Tem muitos barulhos. Outra coisa também, queridos, quando você quer desistir de algo, eu já falei, e o coração continua dizendo, vai, não te mandei eu, amém? E a voz de Deus, na maioria das vezes, queridos, ela vai desagradar as pessoas. Então anote logo no seu plano, esteja preparado para desagradar as pessoas, porque as pessoas, queridos, elas não entendem, elas não veem como Deus vê. As pessoas não veem que pode dar certo aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando. E tá tudo bem, você tem que entender que isso é maturidade, é você e Deus. Por isso que a gente chama de secreto. Então esteja preparado, anote no seu plano. Eu preciso estar preparada para desagradar pessoas. Porque quando eu começar a agir com violência, agir posicionada, e quando eu falo violência é com unção, falando, ensinando, agir com unção no meu propósito, muitas pessoas vão dizer que você está na direção errada. Muitas pessoas vão falar, não, mas na minha visão não era isso que Deus tinha para fulano, na minha visão não era isso que Deus tinha para ela. Só que aí que tá, se você tem essa certeza no seu secreto, é o que importa, queridos. E é por isso que nós temos que aprender a ser independentes no secreto, a ouvir a voz de Deus no secreto. E Daniel sabia disso, queridos. Daniel tinha secreto com Deus. Daniel orou. Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, sabe? Ele fez uma estátua imensa. E quando ele tocava-se a buzina, e era obrigado, tá aqui, queridos, Daniel capítulo 3, versículo 6, versículo 5. Qualquer que ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa e da sambuca, de salteiro, de gaita, qualquer barulho, queridos, tinha que se prostrar e adorar a imagem do rei Nabucodonosor. E qualquer um que não se prostrasse, não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Você sabe o que é a estátua de ouro hoje? A opinião alheia. A estátua de ouro hoje são os ídolos que a gente constrói dentro do nosso coração e coloca no lugar de Deus. Mas para você, queridos, vencer essa situação aqui que Daniel venceu, Daniel precisou ser corajoso. Daniel precisou ir para o secreto em oração para enfrentar os seus opositores. Porque agora os guardas do rei e o próprio rei agora ia ser o seu inimigo. Porque ele não iria se dobrar. Ah, queridos, eu estou te convidando hoje a você não se dobrar à opinião alheia. A você não se dobrar à opinião de pessoas ou de qualquer coisa que venha tirar você do foco do seu propósito. A você não se dobrar por ídolos. Ídolos que nós mesmos venhamos a constituir, sabe? Seja nossas carreiras, seja o nosso casamento, até os nossos filhos. Que a gente venha somente focar em primeiro lugar na presença de Deus e na palavra de Deus. Então, ouvir a voz de Deus, queridos, ouvir a voz de Deus é para os corajosos. É para os corajosos, porque muitas das vezes aquilo que queima no nosso coração, nem a gente mesmo quer fazer. Nem a gente acha mesmo que é o certo, porque, sabe, às vezes, quantas vezes vocês já se depararam com isso? Deus pede para você fazer uma coisa e você fala, Deus, isso é difícil demais. Ai, Deus, mas isso, meu Deus, eu acho que eu não sei se eu dou conta. Pois é, porque o Senhor acredita muito em você, Ele acredita mais em você. Eu tenho dito aqui nessa série que você é um jardim regado do Senhor. E o Senhor está falando aqui com pessoas. Acabou de entrar aqui a Kátia. Acabou de entrar
Amém? Então compartilha essa live, queridos. Deus está falando com você. Ele está dizendo, olha, você vai ter que ter coragem para desagradar pessoas. Você vai ter que focar somente na minha voz e não nos conselhos alheios. Você vai ter que não tirar o foco do seu propósito. Porque só você sabe a experiência que você viveu. Querido, só Daniel sabia, e os seus amigos, a experiência que ele tinha vivido, de Deus ter revelado um sonho que ele nunca viu, nem sabe, um sonho de uma pessoa desconhecida, de um rei, e ainda ter dado a interpretação. O nome disso era experiência. Ele acaba de sair dessa experiência com Deus, entra outra experiência de ameaça. Agora vai ter que se dobrar. Agora vai ter que se dobrar as imagens. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram, não é, um povo de Deus, eles jamais iriam idolatrar uma imagem, queridos. Tanto é que eles enfrentaram a opinião alheia e acabaram parando na fornalha. E é por isso que você vai ter que ter coragem, porque Deus não te livra da fornalha. Deus não te livra daquela opinião que faz você retroceder. Ele te livra fazendo você focar no seu propósito. Ele te livra dentro da fornalha. Amém? E há uma diferença de você ficar esperando, não, Deus, me livra para que a ameaça não venha, me livra para que o descontentamento não venha. Não, queridos, Ele permite para Ele ver, para até mesmo provar nossa fé, o nosso foco, se é isso mesmo que a gente quer, sabe? Ele permite, mas dentro da situação difícil, Ele vai com você. Dentro da fornalha de fogo, Ele vai com você e você não vai se queimar. Ah, glória a Deus, queridos. Eu não sei se você está entendendo. Digita aí nos comentários, eu preciso ter coragem. Coragem para ouvir a voz de Deus. É por isso que dizem, queridos, que coragem é poder mesmo. E é por isso que dizem que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Porque se você for tímida, queridos, se você de verdade prestar muita atenção no que as pessoas dizem, vai para esse lado, vai para aquele lado, você vai virar uma bolinha de ping-pong. E o Espírito Santo não quer isso para você. Ele quer te dar dons de revelação, Ele quer te dar dons de visão. Ele quer que você enfrente essa situação e ouça a voz dele. Amém? E se você ora e queima no seu coração fazer algo, faça. Faça, queridos, porque às vezes hoje você não vai entender, mas amanhã o Espírito Santo vai te explicar, ele vai te ensinar o porquê que ele insistiu que você fizesse. Outra coisa interessante, eu falei 3 passos. O primeiro é, tenha o secreto para ouvir a voz de Deus, porque Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Amém? E Daniel também era um homem que não era influenciável. Primeiro passo, não tire o foco do seu propósito. Segundo passo, tenha um secreto, seja uma mulher de oração. Comece a orar, entra no seu quarto. E o terceiro passo, não seja uma mulher influenciável. Daniel não era influenciável, ele não ia no que as pessoas falavam. Hoje as pessoas, elas têm opinião sobre tudo, queridos. Hoje as pessoas dizem, eu acho, eu sei, mas quem é íntimo de Deus faria desse jeito, faria assim, faria assado. Mas deixa eu te explicar uma coisa, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você dobra seu joelho, é você e Deus. Então você precisa parar de ser influenciável e aí entra a coragem. Porque quando paramos e saímos da manada do pensamento, abrimos nossa mente e saímos da manada da alienação e do pensamento alheio, aprendemos a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala assim que na multidão de conselhos está a sabedoria, mas ainda assim você ainda tem que ter um secreto para confirmar se esses conselhos provêm do Senhor. Por isso que é importante, queridos, você ter essa intimidade como Daniel teve. Estou vendo aqui a Mati. A Mati disse, você é incrível. Não, Deus é incrível, né, Mati? Muito obrigada. Você é a fala de amor. Deus abençoe sua vida, minha linda. Gratidão, gratidão por você, meu amor. Você é muito bem-vinda aqui, você é amada, viu? Mas incrível é o nosso Deus, bom é o nosso Deus, não é, gente? A gente é falho, cheio de defeitos,
a gente precisa se quebrantar todos os dias. Mas se tem uma coisa que eu posso te ensinar, queridos, é você não julgar a voz de Deus. Não julgue a voz de Deus, queridos. Não julgue o propósito do seu irmão. Você não tem ideia do que o Senhor tem na sua vida e na vida dele. Você não tem ideia, e é por isso que eu olho para Daniel e eu digo, gente, ninguém que comece o livro de Daniel, vendo que ele chegou escravo naquela terra, mesmo que seja um escravo excelente, bem cuidado, ninguém espera o desfecho que ele vai ter ao decorrer da história. E você vai ver que Daniel, ele anda de vitória em vitória. Ele sai de cada uma, é de cada enrascada que Daniel consegue sair, queridos. Que eu fico pensando, o Senhor era muito com Daniel. E da mesma forma, queridos, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como foi que eu saí daquele problema? Como foi que eu saí daquela situação difícil? Queridos, se não é o Senhor na nossa vida, nós não conseguimos sair de situação difícil nenhuma. E é por isso que a gente precisa manter esse secreto. Nós temos costume de ter secreto quando estamos desesperados, quando estamos já perto da cova dos leões, ou quando estamos já perto da fornalha, né? Que é a história do momento. Mas eu quero te convidar a você ter secreto também no dia de paz. Quero convidar você a você ter secreto também nos momentos que parece que nada de mal está acontecendo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai continuar te dando visão. O Senhor vai continuar te dando instrução. Daniel tinha secreto em todo momento e é por isso que ele não era pego de surpresa nos momentos da adversidade. Ele não era pego de surpresa, queridos. Ele sabia que na oração e no jejum ele resolveria tudo. Só que ele não poderia ser influenciável. Ele não poderia, queridos, o rei era uma autoridade na vida de Daniel. Ele tinha que honrar. Mas o rei não tinha o poder de influenciar Daniel. A mesma coisa tem que ser na sua vida. Você, queridos, não pode deixar se influenciar. As autoridades que tem na sua vida, você precisa honrar e respeitar. Mas isso não quer dizer que você tem que baixar a sua cabeça, fazer o que homens querem, ao invés do que Deus fala no seu coração. Ah, Stephanie, mas as pessoas não entendem. Elas acham que o que é melhor para mim é a opinião delas, queridos. Aí entra a arte de desagradar. Você precisa ter a coragem de desagradar, porque a vontade de Deus desagrada até a nós mesmos. Se você for parar para pensar, até a nós mesmos que vão fazer, às vezes, a maioria das vezes desagrada. Eu, por exemplo, não queria estar de madrugada num devocional. Mas quantas vezes o Senhor disse, abra sua boca e eu encherei. Quantas vezes o Senhor falou, eu vou te despertar na madrugada para que você abra sua boca, eu vou te treinar para que você abra sua boca. E eu nunca quis isso, queridos. Mas quando a gente tem secreto, quando a gente ora, a gente ouve a voz de Deus por obediência. Por obediência, queridos. Sabe? E eu não estou preocupada, e eu estou te dando o meu exemplo para você se espelhar em mim. E hoje eu não estou preocupada se alguém acha que isso aqui que eu faço é certo ou não. O que importa é agradar a voz do Pai. Se eu não estiver desonrando nenhuma autoridade, o que importa é agradar a voz de Deus. Porque também temos que ter princípios, não podemos desonrar nenhuma autoridade. Mas como Daniel, queridos, era um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, recebeu discernimento, sabedoria, dom de visão, dom de revelação. Daniel, queridos, ele não era influenciável. Então anote no seu planner, eu não posso me influenciar pelo que as pessoas acham de Deus ao meu respeito. Olha para você ver que coisa pequena. A pessoa tem uma opinião de você com Deus, sendo que você e Deus é secreto, é você e ele que se entende, queridos. Então deixe o que quiser falar, permaneça no seu foco, permaneça na sua oração. Faça como Daniel. Eu tenho certeza que quando Daniel disse, eu vou negar a estátua, eu vou para a fornalha se possível for, eu tenho certeza que as pessoas à sua volta disseram, ei, você tá louco. Não faça isso. Não é isso que o teu Deus tem para você. Teu Deus tem vida longa. E elas começaram a fazer o que com Daniel? Eu tô conjecturando aqui, gente. Isso não tá na Bíblia. Mas eu começo a imaginar o eunuco. Sabe aquele eunuco lá atrás?
que foi que negou, arriscou sua cabeça para dar só legume para ele, chegando assim e falar, Daniel, não tem nada a ver com sua vida, deixa eu te dar um conselho. Você tem certeza que você não vai se dobrar a essa estátua? Não, porque eu acho que o Deus que livrou você da primeira vez, Ele quer que você viva. Aí as pessoas começam a especular as opiniões. Só que Daniel tinha secreto, Daniel não era influenciável. Daniel se colocava na mão de Deus e ele fazia como a rainha Esther. Se perecer, pereci. Mas eu não vou retroceder naquilo que queima no meu coração. Eu não vou deixar de agradar a Deus, deixar de agradar a mensagem que queima no meu coração. Não vou deixar de agradar ao Pai para agradar uma opinião. Eu vou respeitar essa opinião, mas eu vou seguir com a voz de Deus. Então, queridos, a voz de Deus é mais simples do que você imagina quando você tem uma vida de oração. Ela é mais simples do que imagina. Amém? Olha o que ele diz. Ore e jejue. Nós vemos isso nitidamente no livro de Daniel. O jejum quebra a carne. O jejum quebra a força de um Deus que é a comida. A comida nos influencia a pensar ruim a certos tipos de comida, né? Certos tipos de massa, de açúcar, nos influencia, nos coloca alienado, com um pensamento lento. Então, você vai precisar ter uma vida de oração, você vai precisar ter uma vida de jejum, e você vai precisar, queridos, de coragem. De coragem, você vai precisar de coragem, porque olha, mesmo você tendo secreto, mesmo você jejuando e você orando, mesmo você confiando no seu propósito, mesmo você ali, tendo sua vida de secreto, a coragem que Deus vai te entregar, né, através da oração, para você cumprir o seu propósito e se posicionar, é você quem vai precisar ter. Deixa eu te dar uma notícia, queridos, Deus não faz a nossa parte. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não fez a parte de Daniel, que foi olhar para o servo lá do rei e dizer assim, olha o que ele disse, olha o que ele respondeu. Capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, responderam seus amigos e Daniel, não é? Não foi isso? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem vos servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha que coragem. Imagina você chegar num rei que é uma autoridade e simplesmente falar assim, eu não preciso explicar o porquê que eu não vou dobrar o meu joelho. Eu não preciso explicar sobre isso não, mas eu tenho que te dizer que o meu Deus, o Deus do céu, Ele vai me livrar dessa fogueira se você me colocar lá dentro. Ele vai me livrar. Isso aqui é fé, queridos. E aí eu fecho. Você vai precisar ter fé, porque coragem, ela anda junto de fé. Para você tomar uma decisão, Deus não vai fazer a sua parte, é você que tem que fazer. Então você vai ter que ir blindada de coragem e de fé. E olha que interessante, esses 3 jovens, Daniel e seus amigos, foram tão ousados em responder ao rei, que ele disse assim, capítulo 3, versículo 18 de Daniel, e se não fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levaste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de tanto furor e se mudou o aspecto do seu rosto. Eu imagino, queridos. E seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego falou e ordenou que o forno aquecesse 7 vezes mais. Então entenda, quando você se posiciona com coragem, de um lado, a outra parte, a parte contra, também vai se posicionar. E às vezes vai se posicionar como a história está ensinando, muito pior. Mas a Bíblia fala que todos aqueles que se levantam, eles se levantam para cair no mundo espiritual, porque os seus inimigos não são contra a carne ou sangue, seus inimigos eles são espirituais. E quem é que se levanta contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus, é um espírito mau. E é por isso que você tem que entender, não, a minha luta não é contra pessoas.
Nesse caso aqui, a luta de Sadraque, Mesaque e Abednego não era contra o rei, mas quem estava furioso aqui era um espírito mau que estava ali na vida do rei, porque queriam que eles idolatrassem, queriam que eles pecassem. Mas eles foram fiéis até o fim, eles foram corajosos, eles foram ousados, como diz a minha caneca. Ser interessante é ser ousado. Queridos, eles foram ousados. Tamanha foi a fé daqueles 3 jovens. E hoje eu quero te convidar para você ter essa fé através da oração, porque essa fé que você vê aqui, ó, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ela não é uma fé comum, ela não é uma fé normal. Por menos nós negamos a Deus, por menos nós dizemos, nós desistimos do nosso propósito, por uma opinião de uma pessoa que a gente julga importante, a gente desiste da voz de Deus no nosso coração. Quem nunca? Coloca nos comentários aí, eu quero ler. Quem nunca desistiu de um grande propósito que fica ali te incomodando, que você abandona, mas ele sempre volta, que você abandona, mas por causa de uma opinião de uma pessoa que você julgava importante, você deixou esse propósito passar. Ah, queridos, não faça isso. Deus quer usar os seus talentos, Deus quer usar os seus dons em prol do reino. Ele quer restaurar famílias através da sua vida, Ele quer restaurar relacionamentos através da sua vida. E se isso não é pregar a palavra, queridos, eu não sei mais o que é. Porque o Espírito Santo, Ele quer restaurar. Amém? Então digita nos comentários, eu serei restaurada pela palavra, eu viverei a vontade do Senhor para a minha vida. Digita aí nos comentários, porque eu quero ler, eu quero ter certeza que você está no mesmo espírito que eu, que você está entendendo a gravidade de como nós temos afazeres, nós temos incumbências para ouvir a voz de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Você entende isso? Você entende isso? Eu não sei se você entende, queridos. A Má colocou assim, você fala de amor. Queridos, não tem como falar de Cristo e não falar de amor. Não tem como falar de Jesus e não falar de amor. Porque Ele é o amor, Ele é o maior dom. Amém? Então, eu sempre digo isso, que quando a gente fala de relacionamentos da mulher virtuosa, quando a gente fala que a mulher virtuosa, ela coloca Deus em primeiro lugar. Ah, queridos, pode ter certeza. Pode ter certeza que a gente está falando da palavra também. E isso é incrível. Amém? Então, vamos ver se você entendeu, queridos. Vamos ver se você entendeu. Ah, Stephanie, eu quero sim aprender a ouvir a voz de Deus. Então, você precisa ter um secreto de oração. Você precisa ter um secreto de oração. E parar de ouvir as pessoas e começar a ouvir a voz de Deus. Porque lá dentro do seu secreto, o Senhor vai te dizer o que você tem que fazer. O Senhor vai te dar estratégia, queridos. As pessoas, elas só olham superficialmente por fora o que elas acham na mente dela, o que seria melhor para você. Mas elas não têm ideia do propósito que o Espírito Santo tem na sua vida. Elas não têm ideia, ninguém tem, não é? Então, olha que interessante. Tenha coragem de desagradar pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tenha coragem de se posicionar, amém? De abrir a sua boca e honrar sim as autoridades, mas não ser influenciável. Ainda que isso custe a sua pele, ainda que isso custe você, sabe? Ah, não sei, um cargo, alguma coisa, não sei. Mas seja fiel à palavra que Deus te entregou, ao chamado que Deus te entregou. Seja fiel ao que faça o que Ele te pede para fazer, queridos. Isso é muito importante. Amém? E eu quero deixar isso aqui para você. Queridos, eu gosto muito de falar da mulher virtuosa, porque é justamente sobre isso, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe? Aonde abundou o pecado, aonde abundou a desobediência, a falta de oração, a influência pelas pessoas, o que as pessoas pensam, o que elas querem sobre a sua vida. Às vezes você nem tem domínio sobre a sua vida, você só ouve o que as pessoas dizem. Deus está dizendo assim, não, vai superabundar a minha graça. Você vai aprender a ouvir a minha voz. Você vai passar fornalhas. Não estou dizendo que você não vai passar fornalhas, não, porque com Deus a gente passa. Com Deus a gente faz muita coisa, às vezes até, sabe,
desagradando a gente mesmo. Porque o nosso Deus também, queridos, ele não quer só agradar a gente. Se você está servindo um Deus que só agrada a você, você deve estar se servindo a si mesmo. Porque muitas das vezes a palavra nos confronta. E ela é para isso mesmo, ela é para nos confrontar. Então, de uma forma muito simples. Muito simples, e eu espero que você tenha anotado. E tome o livro de Daniel, e tome essa história de Daniel como exemplo. Ah, queridos, você precisa ser virtuoso como Daniel. Daniel, assim como a mulher virtuosa, ele tinha grandes virtudes. As virtudes da oração, a virtude de ouvir a voz de Deus, de não ser influenciável, e a virtude, querido, de não agradar as pessoas. A virtude de orar e jejuar. Olha quantas virtudes. A virtude, queridos, de se posicionar. Então, olha, fica atento. Encheu-se o fogo 7 vezes mais. Eles caíram dentro da fornalha. Mas acredite, quem jogou eles dentro da fogueira se queimou e morreu. Mas quando eles estavam lá dentro da fogueira, foram jogados 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando eles estavam lá dentro da fogueira, queridos, foram vistos 4 homens. Foram vistos 4 homens, sabe por quê? Porque o Deus do fogo, o Deus que nós servimos, ele entra com a gente na fornalha. Ele entra com você no problema, ele entra com você na guerra, ele entra com você no levante. Pode ter oração contrária, pode ter, sabe, fofoca por trás, pode ter opinião contrária daquilo que você está fazendo, do seu posicionamento. Mas se o Espírito Santo de Deus te dá paz quando você fecha a porta do seu quarto, queridos, continue, tenha em mente em agradar a Deus. Eu não vou pedir nem para você, sabe? Não vou pedir nem para você agradar ou se influenciar com o que eu estou falando, não. Apenas se Deus está tocando no seu coração, assim faça, porque aqui nós falamos a palavra. Amém? Então, ouça a voz de Deus. Ele ainda fala, queridos. Ele ainda não mudou. Ele ainda é o mesmo Deus de Daniel. Hoje Ele quer falar com você. Faça o teste. Faça esse teste. Eu lanço um desafio para você. Feche a porta do seu quarto. Pegue a sua Bíblia. Pegue o seu tapete. Dobre o seu joelho em sinal de quebrantamento, de rendição. Amém? Faça como os apaixonados que dobra seu joelho. Os dependentes, mais do que os apaixonados, faça como os dependentes de Deus. Amém? Dobra seu joelho no seu tapete. Pega a sua Bíblia. E começa a falar, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz, não a voz de terceiros. Eu quero ouvir a sua voz. E você vai ver, queridos, que a voz de Deus é paz. A voz de Deus é paz. Se você está fazendo algo e você sente paz em fazer, continue. Ainda que tenha opiniões contrárias. A voz de Deus é paz. Eu tenho certeza que muita gente ficou contra aqueles 3 jovens quando eles decidiram entrar na fornalha. Simplesmente para alguns era não dobrar joelho, mas para eles era um pecado de idolatria. Olha para você ver como cada um tem uma visão. Para eles era um pecado mortal de idolatria. Ir contra o nosso Deus. Mas para outras pessoas podiam ser, nossa, é só uma baixada e pronto, para que tudo isso? Para você ver, queridos, que Deus honra. Deus honra o seu propósito quando você também honra. E é por isso que eu gosto muito de lembrar. Honre o seu propósito. Você é a única pessoa. Deixa eu dar um pause aqui. Você, queridos, é a única pessoa que não pode tirar o foco do teu propósito. Será que você está entendendo? Eu vou tomar até meu chá depois de uma dessa. A Josi entrou, Bom Dia Antes do Sol, o Valdo entrou. Queridos, eu não sei se você está entendendo. Você é a única pessoa que não pode desistir do teu propósito. A sua mãe pode desistir do que falaram a seu respeito, do seu propósito. O seu pai, o seu irmão, o seu marido pode desistir do seu propósito, sabe? Os seus líderes podem desistir do seu propósito, mas você não pode desistir.
daquilo que o Senhor te falou e te prometeu no secreto. Você não pode, queridos, porque se você desistiu, tudo que nós temos é uma palavra, tudo que nós temos é uma promessa, e se você desistir, queridos, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. E não é o que o Senhor quer para você. O Senhor quer que você seja persistente, seja focada e confie nele. Sabe, um grande segredo de você confiar em Deus é passar por adversidades como essa, como esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por uma dificuldade tão grande, mas a confiança deles era tão maior. A confiança dele que se preciso for, eles morreriam, mas no fim eles seriam salvos de alguma maneira. Era tão mais louvável, sabe? Era tão maior. Então eu aprendo muita fé com esses 3 meninos. Eu aprendo confiança no dia mal. E não é fácil, queridos, confiar no dia mal. Porque tem muitas soluções que chegam para resolver o teu problema fácil. Só que o Senhor ainda te manda esperar muitas das vezes. O Senhor ainda te manda ir para um caminho mais longo muitas das vezes. Então hoje, para você ouvir a voz de Deus, queridos, para você não errar, pare de ser influenciável. Pare de querer agradar as pessoas. Pare de querer ouvir todo mundo. Amém? Esse negócio de ouve todo mundo e absorve o que é bom. Amém. Em algumas vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Outras vezes, sabe o que dá certo? Fecha a porta do seu quarto e ouve o seu Pai que está em secreto. Amém? E faça as suas petições serem ouvidas ao seu Pai que está em secreto. O que dá certo hoje, queridos, é ter uma vida de oração. O que dá certo hoje é assim que o Senhor confirmar. Aí você ora por coragem. Aí você ora por ousadia. Aí você ora por posicionamento. Porque se levantar contra, você sabe que vai. Se levantaram contra Daniel. Se levantaram contra Davi. Se levantaram contra Rainha Esther. Todas as pessoas que se posicionam com o propósito de Deus, haverá levante. Anote no seu planner. Quando eu me posicionar no propósito de Deus na minha vida, o primeiro sinal é o levante. Porque a oposição. E o que temos que fazer? Ser influenciável e baixar a cabeça? E achar que Deus errou em nos chamar? Não, queridos. Temos que continuar. Temos que respeitar a opinião alheia e prosseguir. Fazer como Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. Fitando nas do porvir. Eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é transformar famílias através da palavra da mulher virtuosa. O alvo é vidas. O alvo é transformar a sua própria família. O alvo é salvação. O alvo é a palavra. Amém? Então, isso se chama maturidade, queridos. Muitas das vezes não estamos vivendo a promessa de Deus porque não estamos tendo maturidade. Faz sentido para vocês? Digita nos comentários se está fazendo sentido. Digita nos comentários se está fazendo sentido, queridos. A gente aprende muito com Daniel a ouvir a voz de Deus. Essa série de Daniel está sendo uma das mais profundas que a gente está fazendo aqui no canal. Amém? Porque é uma série que não só fala de intimidade, não só fala de secreto, mas ela fala também de você focar somente no que Deus te fala. Ainda que aparentemente parece contrário a tudo e todos que têm opinião a seu respeito. Mas não deixe, queridos. Tô vendo que mais pessoas estão entrando. Max, José, sejam muito bem-vindos. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Não deixe uma terceira pessoa entrar no seu secreto. O seu secreto é entre você e Deus e o Espírito Santo. Não deixe aí uma terceira pessoa, que eu digo, né? Não é o Espírito Santo. Uma terceira pessoa dizer, optar qual é a vontade do Pai para sua vida, porque só Ele sabe. Só Ele sabe, só Ele sabe, porque Ele queima no seu coração para você continuar algo. E mais ninguém, queridos. Quem ia entender que esses 3 jovens estavam certos e insistir em não dobrar o joelho e ir para a fornalha? Aos olhos humanos é muito mais fácil dobrar o joelho. Mas ninguém entendia esse propósito. Mas eles entendiam.
No final dessa história, o nome de Deus foi glorificado. No final dessa história, não foram vistos só 3 homens, mas foram vistos 4 homens, porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, estava ali naquela fornalha. E diz a Bíblia que eles saíram da fornalha ardente, sem sequer cheiro de fogo. E quem o jogou, o servo que o jogou, morreu queimado, de tão forte que era o fogo. Olha isso, queridos. Quando nós nos posicionamos para o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o Senhor também se posiciona para nos livrar de todo o dardo inflamado do maligno. Ele nos posiciona, sabe para quê? Para nos fortalecer no dia mau. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Eu não sei se você está entendendo, queridos. Eu não sei. Talvez você não esteja entendendo nada do que eu estou falando, mas eu quero simplesmente que você não tire o foco do seu propósito. Não paralise-se pelas opiniões alheias. Se Jesus tivesse passado por essa terra, queridos, e ele tivesse ouvido a Pedro que disse a ele: não morra não, Senhor. Não morra não. Fica aqui conosco. Não, queridos, Jesus olhou para Pedro, mesmo sendo discípulo dele, mesmo sendo um discípulo que um dia foi cheio do Espírito Santo, naquele dia ele não estava sendo. Jesus teve o discernimento e olhou para ele, sem se preocupar com a opinião das pessoas, e disse: arreda-te de mim, Satanás. E deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes, quando você tem um secreto com Deus, você vai ter que falar em pensamento, quando você ouvir certas opiniões a seu respeito, você vai ter que dizer: arreda-te de mim, Satanás. Porque eu sei o que o Senhor fala comigo no secreto. Agora, se você não tiver um secreto, realmente, você vai ficar andando igual ping-pong. Você vai falar: ah, não, eu acho que fulana falou uma coisa e é verdade, eu vou seguir o que fulana disse. Ah, não, ciclana disse que se eu sou íntima, eu tinha que seguir para a direita, então eu vou para a direita. Não, ciclano disse que se eu sou íntima, eu tinha que seguir para a esquerda, então eu vou para a esquerda. Não, minha mãe disse que se é de Deus, eu tenho que ir para o fundo. Queridos, entenda. O Senhor tem uma resposta para você e essa resposta não vem de terceiros. Essa resposta vem com seu joelho dobrado no seu secreto. E muitas das vezes ninguém vai entender. Quando Deus confirmar algo no seu coração e você começar a fazer, ninguém vai entender e eles vão continuar batendo na tecla deles. Não, mas eu acho que você tinha que ir para a esquerda. Você não está ouvindo a voz de Deus. Mas se Deus te dá paz para você retroceder e voltar da onde você parou, faça o que Deus te mandou. E lá na frente, como diz a palavra de Deus, hoje tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Existe uma palavra que fala isso, queridos. E aí, quando você ouve a voz de Deus, vai passar o tempo e você diz: eita, ainda bem que eu ouvi a voz de Deus. Ainda bem que eu não fui para aquele caminho que me disseram. Ainda bem que eu não fiz apenas aquilo que me disseram, porque Deus tinha mais para mim. Às vezes Deus tem mais para a sua vida, porque Ele quer que você consiga não só pregar, Ele quer que você consiga salvar vidas, Ele quer que você consiga salvar famílias, Ele quer te dar um ministério e você fica ali limitado por causa de uma opinião alheia. Não seja limitado, o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais, o Senhor tem dons, o Senhor tem tudo para aquele que o busca. É isso, queridos, é isso. O Max disse amém, glória a Deus. Você sabe o que eu tenho aprendido com um pastor que eu estou gostando muito? Eu tenho aprendido que nós temos que ser competitivos no reino espiritual. É isso, queridos, anote no seu planner. Eu preciso ser competitiva no reino espiritual. E o que é competitiva? Não é nada de você pisar em ninguém, não, ser orgulhoso, não, porque aqui a gente prega que você tem que se quebrantar. Mas é que você não pode aceitar perder a sua unção. Você não pode aceitar perder um talento, porque a parábola do talento diz que se você não usar o talento que Deus te deu, Deus vai dar para outro que está produzindo. E eu não sei você, queridos, mas eu não quero perder nenhum talento que o Senhor me deu. Se o Senhor me deu um talento de falar da mulher virtuosa, eu vou usá-lo em prol do reino. Se o Senhor me deu o talento de pregar, eu vou usá-lo. E você tem que começar a colocar nos comentários qual que é seu talento. Seu talento é servir as pessoas? Use servindo. Seu talento é, muitas das vezes, cozinhar bem. Use o seu talento para o reino, para Deus, para glorificar a Ele. Seu talento é ser uma mãe abençoada que cria filhos na presença de Deus?
use o seu talento. Use o seu talento, queridos. Amém? Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Para quem busca mais, Deus tem mais. Para quem busca mais, Deus tem mais. E se Ele faz você pregar na internet, se Ele faz você pregar na parada, se Ele usa essa ousadia dentro de você, para você abrir a sua boca, queridos, é porque Ele tem mais para sua vida. Ele tem mais para você. Então, seja um adorador, um filho competitivo de unção. Senhor, eu quero mais. Eu quero ser mais usado. Eu quero ser mais íntimo. Eu quero ser mais apaixonado. Eu aprendo isso com as mulheres virtuosas também, queridos. Mulher de Provérbios, ela tá sempre buscando nas madrugadas. E é por isso que a gente acorda de madrugada. Sabe por que você tá aqui de madrugada? Porque você é diferenciado. Sabe por que você está aqui nesse devocional? Porque nós estamos buscando acesso antes do que as pessoas estão dormindo. Pessoas estão dormindo nesse momento e nós estamos buscando acesso de Deus. Nós estamos buscando intimidade, revelação. Queridos, isso é só para os apaixonados. Eu não sei se você entendeu isso. Isso é só para Val, isso é só para o Max, isso é só para o José, isso é só para o Valdo, para a Josi, para Mate. Queridos, isso é só para quem crê e para quem paga o preço. Eu costumo dizer que a unção tem seu preço e o preço é alto. A unção tem seu preço e o preço é alto. Daniel era um homem de unção, mas ele pagava um preço, queridos. Daniel era um jovem de unção, mas ele pagava o preço. Ele acordava de madrugada, ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuava, ele se abstia de manjares, ele não se dobrava, ele usava a coragem de Deus, ele desagradava as pessoas, ele não era influenciável por opinião alheia, ele ouvia a voz de Deus quando ele decidia fechar a porta lá do seu palácio, do seu quarto e ter secreto com o Pai. Se eu posso resumir essa live, eu tenho que te dizer que tenha secreto com o Pai. Só quem ouve a voz de Deus é quem dobra o joelho para declarar que é dependente dele. Porque, queridos, quem não dobra seu joelho, quem não ora, está dizendo para Deus assim: sua opinião pouco importa, eu resolvo a minha vida com a força do meu braço. Mas quem ora, quem decide perguntar para Deus a vontade dele para a sua vida, esse sim, ele vai se revelar. Esse sim, ele vai ter resposta. Esse sim, ele vai te revelar. Muitas das vezes pode ser aquilo que você não gosta. Muitas das vezes você vai falar: Senhor, essa é a tua vontade. Mas, Senhor, eu queria só isso. Eu queria só aquilo lá que eu te pedi. O Senhor está me dando essa e essa? Meu Deus. Vai te desagradar, mas acredite, vale a pena ser fiel. Você viu o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Valeu a pena ser fiel. Mais uma vez o nome de Deus foi glorificado. Mais uma vez Nabucodonosor ficou boquiaberto com o nosso Deus. Ele disse: verdadeiramente o teu Deus só pode ser o Deus verdadeiro, porque livrou os seus servos do fogo ardente. Assim o Senhor vai te livrar também. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas ore comigo. Chegou o melhor momento do nosso devocional. O momento que eu oro pela sua vida, o momento que eu ministro sobre a sua vida. Eu creio que você vai receber uma unção nesse momento de foco no seu propósito. Você vai receber uma unção nesse momento de parar de querer agradar as pessoas, que é um problema sério hoje em dia. A necessidade de aprovação. Pare de agradar as pessoas e comece a agradar a Deus, e você vai ver aonde Ele vai te levar. Amém? Fecha teus olhos aí. A gente está finalizando esse devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham anotado cada índice, cada coisa que foi falado aqui, porque essa live pode mudar a sua vida de intimidade com o Pai. Pode trazer respostas que há muito tempo na sua vida está emperrado. Amém? Então fecha teus olhos, porque mais do que te abençoar, mais do que você ouvir a voz dele, Deus quer que você tenha aliança com ele. Deus quer que você, case com ele, não só namore, não. Não só entre de live em live e diz amém, eu recebo. Não, ele quer que você tenha um compromisso com ele. Você crê nisso? Você crê nisso, queridos? Eu sou Maura, acabou de entrar. Muito bom dia.
Queridos, livro de Daniel é muito forte. Livro de Daniel, a gente tem, sabe, entrado num ritmo de revelação, de visão fora do comum. É impossível você ler Daniel e você não receber, além de orar, você tem que orar e jejuar, junto com a gente aqui no nosso canal. Estamos no jejum de Daniel e é impossível você não entrar nessa frequência de Daniel e você não viver coisas extraordinárias e você não viver realmente esse posicionamento, sabe? Essa necessidade de aprovação banida da sua vida, porque Daniel não agradava as pessoas. Eu creio e eu profetizo que você também não vai. Eu creio e eu profetizo que você também vai entrar nessa frequência de Daniel, para ser um homem que não era influenciável, mas era corajoso, para se posicionar na vontade de Deus, no que Deus falava ao coração dele. Amém? Ora comigo aí, baixa a tua cabeça, porque o sol já está nascendo. Tô vendo ele aqui. Amém? E vamos orar, porque eu quero declarar que hoje o Deus da revelação, ele está te dando entendimento. Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigada por essas pessoas que estão nessa live. Muito obrigada por essas pessoas que estão nessa live. Obrigada, Pai, por cada uma das pessoas que entraram. Todas elas são seus filhos, todas elas precisam de uma revelação, todas elas precisam ouvir a tua voz. Que o Senhor venha de encontro, Pai, a cada uma delas. Pai, que hoje essas pessoas elas possam entender que sem Ti nada nós podemos fazer. E que hoje elas venham fazer contigo, Pai, uma aliança, assim como Daniel tinha contigo. Daniel só conseguiu ficar longe dos manjares, se abster dos manjares porque ele tinha uma aliança contigo e ele era fiel. Ah, Pai, nos dá a fidelidade de Daniel, nos dá a fé de Daniel, nos dá a coragem de Daniel, nos dá o entendimento, a sabedoria, o discernimento que Tu deste a Daniel, Pai. Então, nós também temos que, no mínimo, entregar o que Daniel te entregou, que era uma vida de oração, que era uma vida de secreto, que era uma vida, sim, de jejum e que, principalmente, Pai, era uma vida de aliança. Você que tocou no seu coração, você vir para Cristo, você ter uma aliança com Cristo. Queridos, aceite Jesus como seu Salvador, é o primeiro passo. Ore comigo assim, repita essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo na minha vida. Pai, eu recebo o seu perdão, eu recebo uma nova história na minha vida, eu caso com o Senhor aqui e eu declaro que o Senhor é o meu Salvador, eu declaro que o Senhor é aquele que me remiu. Escreve o meu livro, meu nome no livro da vida. Faça isso, queridos, repita essa oração: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero começar hoje, depois dessa live, uma nova etapa da minha vida. Quero começar a ter uma vida de secreto, de oração, quero começar a ter uma vida de posicionamento, quero começar a conhecer e ter experiências como Daniel teve contigo, Pai. Você que orou com fé, queridos, diga amém. Diga amém, queridos. Diga aí amém. Fale, Senhor, amém. Eu sei que o Senhor me ouviu. Queridos, o Senhor te ouviu. Você que aceitou Ele como seu Senhor, como seu Salvador, fique feliz. Fique alegre, porque agora você não está mais sozinho. Agora você tem o Deus de Daniel aí do seu lado para te dar sabedoria. Amém? E só volte com os passos que nós te ensinamos. Tenha um secreto. Não seja influenciável. Amém? Ouça somente a voz de Deus. Tenha coragem para continuar no que Deus te chama, mesmo se desagradar alguém. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Eu vi que outras pessoas entraram. Bom dia! Bom dia! Deus abençoe, gente. Até a próxima e eu espero que essa live aqui seja compartilhada. Compartilha com 3 pessoas aí que você ama. Amém? Pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E ela vai pro canal, tá? Essa live vai ficar salva no canal. Beijo, até amanhã numa promessa do dia.